Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. Apoie o canal, inscreva-se no canal, você que é novo, esteja convidado a se inscrever no canal. E sempre deixe seu like nos vídeos, faça seu comentário para poder apoiar o canal, ok? Bom, antes de começar a fazer esse resumo breve, eu gostaria de dizer o seguinte, que se tiver algum linguista aí, por favor me corrija se eu estiver equivocado em alguma ênfase que eu der. Até porque a linguística é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana, né? Então o linguista ele é responsável por analisar e investigar toda a evolução dos diferentes idiomas. Até mesmo as estruturas das palavras, as expressões idiomáticas, né? Os aspectos fonéticos também de cada língua. Então, por favor, me corrija nos comentários, ok? Bom, vamos falar rapidamente sobre as 4 línguas, 4 idiomas ou como queira chamar, que é o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Bom, eu quero deixar bem claro a você que existem muitas subdivisões, ok? E que existem muitas línguas existentes no mundo, desde que o ser humano foi criado. Até porque tem também a etimologia, né, que estuda a origem e a evolução das palavras. E são mais de 6.000 idiomas falados no mundo, aproximadamente. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver mais ou menos esse número em várias fontes de livros, e essas fontes também foram passadas para a internet, então vocês vão achar. Agora, por que eu quero focar rapidamente nesses 4 idiomas? Hebraico, aramaico, grego e latim. Porque, veja bem, mesmo tendo todas as subdivisões que existem, como, por exemplo, línguas semitas, línguas afroasiáticas, línguas cananitas, né, ou cananeias, né, que é uma subfamília das línguas semitas, né? Então tem muita subdivisão, e ao mesmo tempo que se falava uma, antigamente, se falava outra também, ou seja, veio do outro, veio de uma outra língua, derivada de outra língua. Então, ainda que tenha todas as suas subdivisões, e eu quero fazer um resumo breve aqui, por isso que eu digo, me corrija nos comentários, ok? Você linguista, você que estuda etimologia. Mas mesmo que tenha todas essas subdivisões, que há uma confusão imensa, né? É muito complexo, por exemplo, você estudar a origem das línguas, ainda assim nós percebemos que nos escritos, principalmente no Antigo Testamento, onde está lá registrado, que está em hebraico e aramaico, você percebe que o hebraico é a língua judia, né, do tronco cananeu, na qual foi escrita grande parte da Bíblia, apesar que ficou vários séculos como uma língua morta, né? Hoje, com o movimento sionista, é uma língua oficial do Estado de Israel, né? Mas não é mais aquele hebraico antigo. É um novo hebraico, é um hebraico moderno. Ou seja, sofreu uma enorme transformação, né, do hebraico anterior falado. Mas nós vemos os escritos, né, tudo isso apontando para o hebraico, né, sendo aí a língua, vamos dizer assim, não há no registro uma língua antes dela, e sim só a partir dela. Até mesmo o aramaico, que veio junto dela, mas é um pouco depois, até porque o Antigo Testamento é hebraico e aramaico. Então não tem como você ver a data específica, no entanto, são essas 4. Aramaico é uma língua semítica pertencente à família linguística afroasiática. E o nome é baseado no nome de Aram, uma antiga região no centro da Síria. E olha que interessante e complexo ao mesmo tempo. O aramaico ele pertence a um subgrupo semítico e mais especificamente faz parte das famílias semíticas do noroeste, que também inclui as línguas cananitas, assim como o hebraico e o fenício. Então há muitas subdivisões, né? É um pouco complexo ao mesmo tempo, né? No entanto, existem essas 4 até porque o grego ele veio depois dessas 2, ou seja, é sempre uma sendo dialeto da outra, que surgiu o grego, e depois do grego veio o latim, na qual detém a hegemonia da língua da terra. A maioria dos países, né, falam línguas derivadas do latim. E outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: quando eu coloquei de maneira organizada hebraico, aramaico, grego e latim, não quer dizer também que uma veio após outras. Por quê? Porque se você for analisar, existem alguns registros informando que o latim veio até antes do grego. É exatamente isso.
E tanto o latim quanto a língua grega, né, as duas são irmãs, assim como o hebraico e o aramaico, para você ter uma ideia. São línguas irmãs, hebraico e aramaico, assim como o grego e o latim. Isto é, o latim guarda características mais arcaicas do que o grego. Então podemos mais ou menos concluir que o latim clássico foi sim derivado do grego. Mas já existia o latim antes do grego, você entende? Mas enfim, quando eu coloco essa organização, não quer dizer que esteja de maneira organizada, até porque é muito complexo você entender a língua. É igual, por exemplo, os períodos, né, dos portugueses, por exemplo, né, quando começou lá o trovadorismo. Logo depois do trovadorismo, você vê o que? O humanismo. Só que 1200 começa o trovadorismo, preste atenção. A partir de 1300 começa o humanismo e encerra o trovadorismo. Só que não se encerra completamente. Aí é que tá, existe um momento de transição, é quando aquele movimento está no auge, depois ele vai caindo. Só que quando ele está caindo, decaindo, existe já um outro que já nasceu, só que ainda não está no seu auge, entende? Então às vezes se mistura ali os movimentos. Assim também, voltando a falar de línguas, assim também acontece com a língua, né? Porque já existia um latim vulgar antes do grego, no entanto o latim clássico foi derivado depois do grego. Mas não quer dizer que seja por essa ordem que eu coloquei. Eu só citei apenas esses 4 idiomas simplesmente porque eles estão vinculados à Bíblia, né? E são, abre e fecha aspas, os mais comentados. Até porque nós vemos no registro que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego e até mesmo latim. Lembrando que foi escrito na sua maior parte. Porque, por exemplo, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, ok, mas tinha grego lá também, mas tinha latim também. Tinha outras línguas que eram faladas na época também. Foram traduzidas para a escritura, foram escritas de outras línguas, mas o que detém a maior parte, aí sim podemos dizer que foi o hebraico e o aramaico no Velho Testamento, sabendo que existiam outras línguas também, assim também como o latim e o grego, na sua menor parte. E no Novo Testamento, quando afirmam-se que foi escrito em grego, não quer dizer que seja só em grego, é a sua maior parte, o que é bem diferente. Mas ali também no Novo Testamento tem latim, tem aramaico, tem hebraico e tem outras línguas e suas subdivisões também. Agora a maior parte do Novo Testamento é o que? É em grego, entende? Então é um pouco complexo você entender, mas de qualquer maneira está aí. Também não quer dizer que o grego veio do aramaico, né? Também não é bem assim, até porque a origem mesmo, não tem como o ser humano decifrar, né? A gente vê por volta de alguns séculos que já tinha alguns escritos naquela língua e tudo mais, de repente veio uma e começou a ascensão, né? E depois aquela língua é tida como morta por um período, depois ela volta a ressurgir. Então tem um monte de complexo aí também quando se estuda línguas, né? Mas é só para você poder apenas, é só para a gente poder apenas clarear um pouco mais o nosso discernimento quanto a isso, ou pelo menos ter um resumo básico, né? Isso aqui é apenas uma simplificação simplificada com esse detalhe, né? Então por isso que eu coloquei aqui, abre e fecha aspas, quadros principais, mas não afirmando veemente, claro que não, né? Lógico que o português veio do latim, então o português ele se desenvolveu pelos próprios processos da língua do próprio português, pelo latim vulgar e por empréstimos de outros idiomas. Então é por isso que eu vejo essas 4 como uma organização, né? Hebraico, aramaico, grego e latim. Eu espero que você tenha entendido. E qualquer outro ponto, ênfase, nós vamos focar em outros vídeos, ok? Um abraço e hasta luego.